Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Rapaziada, tô vendo aqui mais da metade do pessoal que assiste o vídeo não é inscrito no canal. Não custa nada, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. Vamos pra cima aí com todas as novidades sobre o nosso Coringão. Temos também, tá, as redes sociais do John, tem todos os links aqui embaixo na descrição para vocês. Só clicar e seguir o John, certo? Agradeço aí a todo mundo que me segue nas demais plataformas aí. E vamos pra cima, tá? O Corinthians segue aí a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro domingo, 4 horas da tarde, lá na Neoquímica Arena. E a programação é a seguinte: jogamos quarta-feira contra o Coritiba. Aí ontem, que era quinta, certo? Seguindo aí os dias da semana, o elenco foi liberado para treinar em casa. Tá? Normalmente, o que o Corinthians faz depois de jogo? Vai pro CT, vai todo mundo pro CT, e aí faz o regenerativo na academia do CT Joaquim Grava. Simples. Faz o regenerativo. Quem jogou aí por menos de 45 minutos ou não jogou, vai pro campo, faz o treinamento normal. Só que, como já estamos na reta final, tem aí a última rodada, alguns jogadores estão até suspensos, né? Nem vão jogar, o Bruno Mendes, nem o Vitor Pereira vai pro banco na última partida, tá? O que o pessoal fez? Treino em casa. A maioria dos jogadores aí tem uma pequena academia, né? Normalmente alguma bicicleta, alguma coisa assim para fazer os exercícios. A comissão técnica, né, do Vitor Pereira passou o treinamento para o pessoal fazer em casa, esse regenerativo, esse treino aí de recuperação. Só foi para o CT quem está lesionado. Tá? Quem está lesionado foi para o CT para fazer o trabalho com os fisioterapeutas. No mais, os jogadores aí seguiram em casa, fizeram um treinamento ontem. Hoje vão para o CT, amanhã vão para o CT e domingo é o jogo aí contra a equipe do Atlético Mineiro. Teremos o retorno do Fagner e do Fábio Santos, tá? Que estavam aí suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Mendes, como eu falei, foi expulso, não vai para o jogo. O Vitor Pereira também não estará no banco, tá? O Gil, que nem viajou para o jogo contra o Coritiba, foi aí diagnosticado com uma fascite plantar, um problema aí provavelmente no pé do Gil. O Lucas Piton tá com edema no músculo posterior da coxa esquerda, também não vai para o jogo. E o Fausto, que saiu com dores no tornozelo, pode ser poupado. Tá? O Fausto vai ser aí reavaliado pela nossa comissão médica, porque ele tomou um pisão no tornozelo, e aí a tendência é que ele seja poupado no jogo contra o Atlético Mineiro. E aí a provável escalação do Corinthians seria a seguinte: Cássio, Fagner, Robert Renan, Balbuena e Fábio Santos. Duqueiroz, Ramiro e Renato Augusto, Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá? Então o Corinthians treina hoje à tarde, deve treinar amanhã de manhã ou amanhã à tarde também, para enfrentar o Atlético Mineiro domingo, 4 horas da tarde. Quero saber como está a expectativa de vocês, porque o Galo venceu ontem, tá? Venceu e venceu bem, acho que foi 3-0 em cima do Cuiabá. Tá na briga ali para se garantir no G6, uma vaga direta para a Libertadores, tá? Então a gente vai acompanhando dessa forma, rapaziada. Agora falando sobre o Matheus Vital, tá? Nosso meia atacante aí que retornou do empréstimo do futebol grego. Ele comentou sobre essa reta final, comentou um pouco sobre o pênalti perdido na Copa do Brasil. Ele falou o seguinte, ó: quando eu voltei, tinha muito claro na minha cabeça que teria que me preparar para que eu estivesse pronto quando fosse solicitado, e foi o que aconteceu. Acredito que consegui retribuir a confiança que o Vitor depositou em mim e por esse motivo consegui ter mais oportunidades. O Matheus Vital teve oportunidades obviamente pela confiança que o Vitor depositou nele, com certeza, pelos treinamentos, mas pela deficiência do nosso elenco, pela falta de peças. Simplesmente foi isso, tá? Ah, então o Matheus Vital não presta? Não, ele tem sua qualidade, tem o seu valor, obviamente. Mas ele recebeu mais oportunidades do que deveria, porque a gente não tinha peça. Não teve peça de reposição. Tá? É simplesmente isso que aconteceu no elenco do Corinthians. Sobre o pênalti,
tá? Perdida aí na final da Copa do Brasil, ele falou o seguinte: foi bem difícil pra mim, é claro que ainda não esqueci, jamais esquecerei, mas o tempo vai ser o melhor remédio pra amenizar tudo isso. Todo o grupo me ajudou bastante, por isso agradeço a cada um, mas foi na minha família que eu mais me agarrei pra conseguir superar tudo isso. Triste por ainda não ter conseguido conquistar essa Copa do Brasil, que bateu 2 vezes na trave. Lembrando que ele estava no elenco do Corinthians em 2018, tá? Que também foi vice-campeão da Copa do Brasil, tá? Naquela vez para o Cruzeiro, dessa vez agora para a equipe do Flamengo, rapaziada. E aí, por fim, ele comentou sobre o empréstimo dele, né, para o futebol grego e a sequência dele aqui dentro do Corinthians. A minha experiência na Grécia foi bem positiva. No momento estou totalmente focado em terminar bem a temporada com o Corinthians e é esse o meu objetivo agora. Ainda não conversei com ninguém sobre o meu futuro. Lembrando que ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, tá? Então segue aí a próxima temporada no nosso elenco para ver se vai buscar uma renovação, se vai ser negociado. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Matheus Vital no ano que vem, mas isso vai ficar aí para junho, julho de 2023. Por agora, ele segue na equipe do Corinthians. Bom, rapaziada, agora falando sobre a Taunza, apareceram, mas não resolveram o problema. Corinthians entrou em contato com eles, mais uma vez cobrando, tá? A dívida deles já estava em 18 milhões de reais, mais juros e correção monetária. E aí no dia 4 de outubro, há mais de um mês atrás, a empresa assinou a confissão e prometeu que vai pagar o valor integral, que, depois de corrigido, está em 22 milhões de reais. Tá, era 18, por conta de juros, correção e tudo mais, 22 milhões de reais. No dia 4 de outubro, a Taunza assinou a confissão e prometeu que vai pagar 22 milhões de reais. Hoje é dia 11 de novembro e o dinheiro ainda não apareceu. Tá? O Corinthians colocou que vai esperar até o fim do mês esse pagamento. Se não acontecer, vai entrar na justiça. Tá? Vai entrar com ação de execução aí para cobrar essa dívida. Por enquanto, o Corinthians não entrou na justiça, está negociando de forma amigável. Lembrando que eles pararam de pagar o Corinthians, né? Pararam em abril. Não lembro nem se eles começaram a pagar o Corinthians, tá? Mas em abril já não tinha mais pagamento. Foi quando o Corinthians parou de fazer a publicidade da Taunza. E lembrando que eles prometeram pagar o salário do Paulinho e um valor a mais. E se a gente realmente dependesse disso, como que a gente estaria? Com o jogador cobrando o clube? A sorte é que o Corinthians tá com as contas equilibradas e conseguiu pagar o Paulinho tranquilamente. Só que a gente tem que receber esse dinheiro. Fechou o contrato, fechou. Tá? Fechou o contrato, fechou. Aí a Taunza disse que teve um problema de fluxo de caixa por conta da guerra na Ucrânia. Isso lá em abril. A gente já tá em novembro, cara. E outro ponto. Pô, se você tá devendo, pra mim é uma situação bem... O Corinthians não tá exigindo que pague os 22 milhões de uma vez. Pô, você sabe que você tá devendo. Todo mês você tem que pagar um valor. Por que você não vai pagando aos poucos? Fala, ó, eu não consigo pagar tudo. O que eu posso é 1 milhão por mês. É 500 mil. É alguma coisa. Mas não, os caras não pagam nada. Ai, não dá, cara. Tá sem fluxo de caixa, infelizmente não dá. E pronto. Se eu fosse o Corinthians, eu já teria entrado na justiça. Mas o Corinthians está sendo bem tranquilo, tá? Não está dependendo desse dinheiro, mas vai ter que receber esse dinheiro. Pelo bem ou pelo mal da Taunza. De uma forma amigável ou pela justiça, tá? Essa situação, a gente aguarda aí que esse dinheiro chegue até o fim do ano, né? Para que o Corinthians possa usar pelo menos no mercado da bola. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre negociações, o Romero, Ângel Romero, ex-atacante aí, futuro atacante do Corinthians, está sem empresário e ele mesmo está fazendo a representação na negociação com o Corinthians. Tá? Ele que está fazendo as reuniões aí com a nossa diretoria, fechando valores e tudo mais. Tá? Ele tá de saída aí do Cruz Azul do México, o contrato dele acaba agora no fim do ano, vai ser desligado do Cruz Azul e vem de graça pro Corinthians.
Simples, tá? Simples. Por quê? O Gustavo Silva, o Mosquito, teve a ruptura aí do ligamento cruzado anterior do joelho, só volta para o segundo semestre de 2023. Então o Corinthians já busca essa peça de reposição. E o Romero está negociando a vinda dele para o Corinthians. A informação que a gente tem, conforme eu perguntei ontem, eu falei, pô, primeira coisa que eu quero saber, qual vai ser o salário do Romero? A informação que a gente tem é que o salário vai ser de R$350 mil. Ainda acho alto. Ainda acho alto. Pela idade dele, tá um jogador de 30 anos já, que dificilmente a gente vai negociar ele depois. Tá vindo de graça? Tá vindo de graça. Tá vindo de graça. Só que a gente tem que entender que no fim do ano, a gente já vai gastar 350, 3.500, mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões só com o salário do Romero, tá? Em uma temporada, uma. Ele ganha 350 mil por mês. É um valor forte, pesado. Pesado. Como eu já falei, para um cara que, na minha opinião, não é a contratação que a gente espera para resolver o nosso problema. Pode ser um jogador pro elenco do Corinthians? Pode e deve ser. Mas não é o cara que a gente tá esperando falar, ó, esse é o atacante que a gente estava buscando, que a gente vai entrar agora para brigar por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Não é. Não é o Romero. Não adianta a gente se iludir. Vai ser um cara que vai ajudar a gente e tudo mais, pode ajudar, é raçudo, se entrega, mas não é a contratação que a gente espera. E aí a folha salarial vai só inflando, vai só crescendo, tá? Espero também que a gente faça uma limpa no nosso elenco, uma limpa enorme, para que as contratações possam chegar. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. 350 mil reais. É um salário justo pro Romero? É um salário alto ou é um salário baixo? Comentem aí, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians está buscando um lateral esquerdo, como já não é novidade para ninguém. Temos alguns nomes aí sendo analisados pela nossa diretoria. Por quê? O Fábio Santos está com 37 anos. 37 anos. Não consegue jogar 2 vezes por semana. E mesmo jogando 1 vez por semana, força. O Lucas Piton é um cara que não mantém uma regularidade. Simplesmente, o Lucas Piton não vai bem. Não vai bem. Vai razoável. Dá uma assistência. Aí não vai bem. E aí a terceira opção é o senhor Bruno Melo, que eu não faço ideia de como ele chegou no Corinthians. Na verdade eu faço. O Roberto de Andrade, o monstro sagrado Roberto de Andrade, trouxe o Bruno Melo para o Corinthians. O Corinthians está atrás de laterais esquerdos, certo? E aí um nome foi oferecido ao clube. Nicolas, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, 25 anos, e que na última temporada esteve emprestado ao Grêmio. Não conheço o atleta. Não conheço. Tem 25 anos, busquei aqui a carreira dele, surgiu no Atlético Paranaense em 2016, fez 81 jogos, aí foi emprestado para a Ponte em 2018, foi emprestado para o Atlético Goianiense entre 2019 e 2021, fez 92 jogos pelo Atlético Goianiense, e aí na última temporada foi para o Grêmio, 26 jogos aí pelo Grêmio. O cara tá há 6 anos mais ou menos no futebol brasileiro, eu nunca tinha ouvido falar. 81 jogos pelo Atlético Paranaense, 92 pelo Atlético Goianiense e 26 pelo Grêmio. Rodou em times aí importantes. Times que estavam na Série A, jogando as competições. Não me lembro desse jogador. Não me lembro. E aí, pra mim, o principal ponto de alerta. O cara tava no Atlético do Atlético Paranaense, estava emprestado ao Grêmio e foi oferecido ao Corinthians. A partir do momento que o cara é oferecido, você já fica com o pé atrás. Você já fica com o pé atrás. Sabe quem foi oferecido ao Corinthians? O Bruno Melo, o Jonathan Cafu, o Léo Natel.
É esse tipo de jogador que é oferecido. Por que o Atlético Paranaense não oferece o Abner, que é um grande lateral esquerdo do futebol brasileiro? Por que o Bragantino não vem e oferece o Luan Cândido? Por que o Galo não vem e oferece o Arana? Porque são jogadores essenciais para suas equipes. Jogadores bons. Agora, para estar oferecendo o Nicolas, é porque os caras não fazem nenhuma questão de ter o Nicolas no elenco. Simples, tá? Não conheço o Nicolas, pode ser bom jogador, mas eu já fico com o pé atrás com esse tipo de negociação. Lembrando que o jogador foi apenas oferecido ao Corinthians até o momento. Nossa diretoria e comissão técnica vão avaliar e aí, ao fim do Campeonato Brasileiro, decidem se vão abrir a negociação com o lateral esquerdo Nicolas ou se ele vai ser descartado, tá? Se o nome dele vai ser descartado. E o Corinthians, agradeço sempre, está buscando um lateral esquerdo. Tem que buscar. E aí eu já falei, não tem que buscar um Nicolas para ser uma aposta. Tem que buscar um cara que você vai olhar e vai falar, esse é titular absoluto. Incontestável. Vai chegar e vai jogar, tá? Quero saber a opinião de vocês e algumas indicações. Falei aqui, né, até o Abner e o Luan Cândido, que eu acho que são nomes mais acessíveis, apesar de ter um preço alto, né, no mercado. O Guilherme Arana a gente sabe que é praticamente impossível, né? Um dos jogadores mais caros aí do elenco do Atlético Mineiro. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!